Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Essa série de lives que nós vamos começar hoje são lives de aquecimento para o desafio do Comer Emocional, que vai começar na próxima segunda-feira, daqui 7 dias. A gente vai começar esse super desafio, que é um evento online, gratuito, para ajudar as pessoas a resolverem o comer emocional, movimentos compulsivos. Vai ser um desafio de mão na massa, algumas tarefas. Então, as lives de hoje até sexta-feira são lives de aquecimento, com perguntas que vocês fazem muito para mim. Então eu peguei, de todas as perguntas que eu recebo nas caixinhas, no e-mail, até mesmo na pesquisa, para quem já se inscreveu no desafio, as pessoas que estão já inscritas e que responderam a pesquisa. Eu até mostrei ontem nos stories, como é que aparece para mim, quantas pessoas que trazem lá a questão da compulsão, questões do emagrecimento, ou querem mudar o estilo de vida. Então eu até mostrei um pouquinho nos stories, e de ontem para hoje a gente já recebeu muitas, acho que mais de 50 respostas, o que é muito legal, a gente poder aí, ter uma visão do que tá acontecendo mais com as pessoas. Então, essas lives de aquecimento, elas são super especiais, porque são as perguntas que mais caem, as perguntas que mais aparecem lá na minha caixinha, especialmente nessa questionário que eu fiz ali para as pessoas que se inscreveram no desafio. Então, assim, só para vocês entenderem, eu selecionei 5 temas que mais apareceram. Eu e a minha equipe, a gente olhou tudo e escolhemos esses 5 temas, que são temas muito importantes. E o de hoje é sobre ansiedade. Ansiedade é um gatilho emocional muito tipicamente associado ao comer emocional. Aliás, é uma das coisas que as pessoas mais reclamam quando elas aparecem, para começar um tratamento, ou quando elas fazem o meu tratamento online, elas me respondem lá o que mais aparece, o que mais incomoda, o que mais está ali presente, sendo o gatilho do comer emocional. E geralmente a ansiedade está entre uma das mais reclamadas, assim, Então, por isso que o tema de hoje é: Doutora Pri, eu desconto a minha ansiedade na comida, me ajuda, o que eu faço agora? A gente vai poder falar um pouquinho de ansiedade. Afinal de contas, gente, ansiedade é uma coisa super, super comum, Quem que não é ansioso? É difícil você achar alguém que não é ansioso, Alguém que tá assim, não, ansiedade para mim não é um problema. Às vezes eu faço avaliações, iniciais de pessoas que começam um tratamento aqui no IPCAC, ou comigo, enfim, ou online. E às vezes a pessoa não fala que ela não é ansiosa, mas quando eu vou perguntar, os sinais da ansiedade, ela acaba percebendo que ela é. Então, eu vou falar um pouquinho dos sinais da ansiedade, vou falar um pouquinho como que a gente lida com a ansiedade e o que a gente vai fazer para desembolar a ansiedade com o comer emocional aí, tendo em vista que isso é o que aparece na maior parte das pessoas. Então, acho que hoje já é um aquecimento, já é para a gente construir consciência para chegar no desafio com a energia super alta, com já algumas coisas, vocês já vão estar cientes, já vão estar entendendo, já vão estar aplicando para que o desafio seja realmente revolucionário na vida de muitas pessoas que vão participar. Eu queria dizer para vocês que eu tenho vários relatos de pessoas que só nos meus eventos online, só nos workshops, nos desafios, elas já conseguem melhorar algumas coisas na vida delas, Tem pessoas que só com o meu conteúdo gratuito conseguem fazer mudanças, melhorar do comer emocional. Isso é muito legal, claro que não é todo mundo, mas então vale a pena você se dedicar nesse evento. Se você se inscreveu, não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo do WhatsApp, gente, é muito importante porque o e-mail às vezes cai no spam, não chega, atrasa. E todas as atividades, todos os materiais, vão ter vários PDFs que vocês vão receber o tabuleiro, vocês vão receber um monte de coisa que a gente se preparou para vocês nos próximos dias. Então, vocês precisam estar no grupo do WhatsApp, tá? Para vocês não perderem nada. Então vamos lá. Como aqui a gente fala muito de estilo de vida, um dos pilares do estilo de vida é, sem dúvida nenhuma, assim, guardem isso, Um dos pilares do estilo de vida é fortemente
as nossas emoções, a nossa saúde mental. Uma das coisas que acontecem quando as pessoas têm um problema com a comida é que elas acabam querendo olhar só para a comida. Até falei isso na última live da semana passada. Né? Elas olham só para a comida e elas acabam não fazendo mudanças de estilo de vida. E é exatamente isso que eu trago muito no meu tratamento. A mudança precisa ser do estilo de vida, não é só simplesmente do que se come. Né? E o estilo de vida engloba com toda certeza muito fortemente a nossa saúde mental. E a nossa saúde mental não é só se a gente é uma pessoa equilibrada e tudo mais, mas também como a gente lida com as nossas emoções. E aqui no caso de hoje, a ansiedade. Quem aqui, né, queria ouvir assim das pessoas que estão assistindo, quem aqui tem um problema com ansiedade? Me fala, eu queria saber se isso é um problema para vocês, porque se não for, a gente nem precisa dessa live, né? Quem aqui tem um problema com ansiedade, comenta aqui comigo no chat, me ajuda muito, só para eu saber, né, se isso está aqui presente bastante, porque a ansiedade, sem dúvida, é um gatilho do comer emocional. Então, se você tem ansiedade como gatilho emocional, para lá o comer emocional e tudo mais, coloca aqui no chat para mim, a Thaís. Bom dia, Thaís, tudo bem? Para que a gente possa aprofundar hoje nesse tema. Porque a ansiedade, ela traz lá algumas manifestações, tanto físicas quanto psicológicas, né? Ó, a Simone diz que sim. Felipe, oi Ana Cristina, oi Simone. Oi, Simone. Oi, tudo bem? Então, gente, assim, vamos pensar que a ansiedade, ela tem manifestações tanto no nível físico quanto no nível psicológico, psíquico, né? E às vezes as pessoas acabam entendendo que a ansiedade é só quando ela tá muito nervosa ou quando ela tá taquicárdica, mas não é só isso. Aliás, o tipo mais comum de ansiedade que aparece nas pessoas é o que eu chamo de ansiedade de pensamento. É aquela pessoa que tem o pensamento muito agitado, muito acelerado, pensamentos do tipo ruminativos, né? Que ela fica dando volta naqueles pensamentos. Pensamentos que às vezes são muito confusos, de tão intensos que eles estão naquele momento. Pensamentos intrusivos. É quando você tá lá do nada, assim, e de repente vem um pensamento, vem algo que te deixa muito ansiosa, muito ansioso. Então, a ansiedade de pensamentos e o pensamento tipicamente ansioso, ele é muito comum nas pessoas. É extremamente comum. Eu vou dizer assim que às vezes é difícil eu achar alguém, quando eu faço uma avaliação, que ela não tenha ansiedade. Às vezes não é num nível tão grave, mas é difícil você encontrar alguém que não tenha um pensamento agitado hoje em dia, né? Quem aqui percebe que tem um pensamento agitado? Né? O pensamento agitado, o pensamento acelerado e ruminativo, intrusivo é um pouco mais raro, mas quando a gente encontra essa patologia de pensamento, é uma manifestação ansiosa de, com certeza, uma ansiedade mais já presente ali de base, tá? É uma manifestação psíquica dessa ansiedade que tá lá. Então, a gente perceber que o nosso corpo inteiro, ele tem que lidar com a ansiedade. Eu vou explicar para vocês o que acontece, né? Quando a pessoa tem um pensamento muito acelerado, né? Ou quando a cabeça dela tá em outro lugar, né? Até brincam, né? Aqui no Instagram, a ansiedade é quando o nosso pensamento está no futuro. Não necessariamente, né? Tem gente que tem o pensamento em La La Land e isso gera muita ansiedade para ela, né? Então, é o pensamento que muitas vezes está agitado, acelerado, preocupado. Isso acaba sendo muito, muito, muito comum nas pessoas. E o que acaba acontecendo com a pessoa que tem um pensamento acelerado, né? Ela tá com aquela cabeça que não para, né? Ela tem lá essa manifestação psicológica da ansiedade. Ó, a Simone tá falando que ela tem pensamento aceleradíssimo, né, Simone?
A Thaís está falando, tô bem, de repente entra um pensamento e rouba meu sossego. Olha que interessante isso, é exatamente isso que a gente chama de pensamento intrusivo. Aí fico tentando lembrar qual foi o pensamento que me desestabilizou e geralmente não é nada grave. Mas acaba sendo, no caso da Thaís aqui, algo que rouba o sossego dela, percebe? Que é uma questão, né? Tira o sossego dela. É uma preocupação, às vezes. É um pensamento lá que vem, né? Algo pode acontecer, algo pode aparecer ali. Isso sim, Thaís, é um pensamento ansioso e intrusivo, né? Olha que interessante a gente pensar nisso, que o pensamento intrusivo, ele pode trazer muito mal-estar para a pessoa, especialmente se ela não tem tanta habilidade de lidar com esse pensamento. Porque quando a pessoa tem um pensamento agitado, acelerado, e ele é intrusivo, ou seja, ela tá lá na maior paz, que nem a Thaís está comentando, ela tá lá de boas, e de repente vem esse pensamento que tira o sossego dela, eu posso dizer com todas as letras que isso acaba gerando não só a falta do sossego, como diz a Thaís, mas outras manifestações também bastante presentes. Bom dia, Rosana, seja bem-vinda. Então, o que acaba acontecendo com a pessoa que tem um nível de ansiedade acima da média, né? Uma ansiedade que ela já está num nível ali de desconforto, né? De um estado emocional já que gera desconforto. Ela tende não só a ter o pensamento acelerado, mas ela começa também a ter sintomas físicos, porque o nosso sistema nervoso autônomo, o simpático, ele é afetado por isso, né? E o que acaba acontecendo? O corpo fica tenso, ele fica preparado, né, para o pior, o nosso corpo se prepara para o pior. A Thaís, vamos pegar o exemplo da Thaís, a Thaís está lá pensando em alguma coisa que nem é tão grave ou que talvez nem vá acontecer, às vezes é uma suposição da mente dela, né, pensando o pior de uma situação, mas o corpo acaba reagindo a esse pensamento, né, a esse pensamento ansioso. E o que acaba acontecendo? O corpo se prepara para o pior. O que é se preparar para o pior? A respiração fica mais superficial, né? É liberado alguns neurotransmissores. Já ouviram falar de neurotransmissores, né? São algumas coisinhas que são liberadas, especialmente a adrenalina, a noradrenalina. Por que elas são liberadas? Porque o corpo, de alguma forma, está reagindo a esse pensamento ansioso, especialmente se for um pensamento assim de que algo ruim vai acontecer, ou que eu tenho que fazer tal coisa, senão não vai dar certo, né? Aumenta os batimentos cardíacos. Olha o que vai acontecendo com o corpo dessa pessoa, né? Aliás, se a gente for pensar no que a ansiedade pode gerar no corpo da pessoa, a pessoa acha assim, não, todo mundo é ansioso, mas não, a ansiedade pode gerar exatamente isso, o modo de lutar ou fugir, que é um modo de sobrevivência do nosso corpo, isso mesmo. Então, geralmente as pessoas no repouso lá têm, né, uma quantidade de batimentos cardíacos, vamos dizer que seja 60, né? Essa mesma pessoa ansiosa, e não é uma crise de ansiedade, é só com pensamento ansioso, esse batimento cardíaco no repouso pode chegar a 150, ou seja, o corpo está reagindo a esse pensamento ansioso, né? Então, a nossa cabeça vai criando, às vezes, histórias, né? Especialmente essas pessoas que acabam tendo uma ansiedade muito do que pode acontecer, o que pode acontecer de errado. Ah, se eu não falar com fulano, o que ele vai falar de mim? O que ele vai pensar de mim? Todas essas suposições ansiosas, elas vão afetando o corpo. Isso mesmo, a Rosana já aprendeu comigo. O cérebro não distingue real do imaginário. Ele não sabe a diferença, né? O corpo vai reagir, né? Ele vai liberar os neurotransmissores e o corpo vai lá reagir. Os pulmões trabalham mais, gente, né? A pessoa passa a ter, às vezes, até uma respiração mais curta, né? Aquela respiração que não desce no abdômen, né? Ela fica mais no nível torácico, aquela respiração mais curta. Até o diafragma, que é essa coisa que abraça aqui, né? O nosso corpinho, o nosso abdômen, ele também fica mais contraído. O metabolismo, sabe o que faz com o metabolismo? Diminui o metabolismo, né? Então, o aumento da transpiração, surge uma sensação de frio na barriga. Sabe a pessoa que diz que tem frio na barriga? Ah, eu tenho frio na barriga. O que é esse frio na barriga? Pode ser, muitas vezes, uma resposta do nosso sistema nervoso
a ansiedade, a esse pensamento lá que podia parecer muito bobinho lá na sua cabeça, né? Como diz a Thaís, um pensamento que passou ali, né? Que estava tudo bem, nem era tão grave assim, mas esse pensamento gerou uma série de sintomas e estados físicos também, né? Então, esse frio na barriga, o corpo fica em alerta, né? E daí a pessoa acaba nem tendo como descarregar isso tudo, porque na verdade não tem nada acontecendo, né? Tá acontecendo só na cabeça dela. E aí ela acaba tendo comportamentos, né? Ela acaba tendo, o corpo fica tentando de alguma forma descarregar isso, toda essa tensão, né? Por isso que é muito comum as pessoas ansiosas terem aquela perna inquieta, sabe? Que elas ficam balançando a perna, ou ficam balançando o corpo. Vocês já viram pessoas que são assim? Quem que é assim aqui? Conta pra mim, quem tem perna inquieta, que pode ser de noite, que pode ser durante o dia, né? Às vezes é aquela pessoa que tem uma agitação motora, essa agitação de ficar pra lá e pra cá, ela também é fruto de todo esse movimento, todo esse estado ansioso que o seu corpo está vivendo. Tem pessoas que acabam roendo unha, né? A onicofagia é também um sintoma típico já de uma ansiedade do nível moderado para cima, né? Por que o roer a unha é, de certa forma, né, um descarregar dessa tensão toda, né? Ou, enfim, outros sintomas que podem aparecer aí, pode aparecer a insônia, né? Às vezes a pessoa começa a ter um sono ruim porque ela está muito ansiosa, porque às vezes durante o dia todo esse estado emocional que foi gerando, né? Foi uma cadeia, né, gente? Foi uma série de movimentos que foi gerando e o corpo não tinha como descarregar isso, ou seja, aquele corpo está preparado o dia inteiro para o pior, às vezes para ele relaxar, para ele descansar é mais difícil. Eu tenho pacientes que relatam assim para mim, doutora Pri, às vezes eu deito na cama, eu estou cansada, mas eu não consigo relaxar. Relaxar para mim é muito difícil. E por que às vezes o relaxar é muito difícil? Porque a pessoa tem um estado psíquico e físico de ansiedade. Se isso está muito elevado, gente, é essa a questão. Ela vai ter esses sintomas, isso daí vai ser, né, vai ficar muito no corpo, agitação motora, toda essa energia, né, que vai sendo acumulada. E isso às vezes gera aquela sensação de aperto no peito. Não só porque o coração está acelerado, às vezes, né, um pouco mais do que o normal, mas porque também tem um acúmulo dessa energia, dessa tensão. Outros sintomas psicossomáticos que podem surgir aí, como bruxismo, como cefaleias, enxaquecas, tensões musculares, dores crônicas, até fibromialgia pode ser, sim, desencadeada aí por questões emocionais. Então, ou seja, percebam que é todo um estado que às vezes a pessoa nem percebe e que originou lá naquele jeitinho dela de pensar, aquele pensamento intrusivo lá que a Thaís deu o exemplo dela, é exatamente esse pensamento que vai fazendo com que essa pessoa desenvolva todo um estado ansioso. A Thaís está falando de volta aqui, ó. O Felipe diz que nem comenta. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Thaís diz que puxa a pele dos dedos e cutuca a cabeça. Puxar a pele do dedo ou roer a unha, Thaís, dá igual, assim, né? É o mesmo movimento. Cutucar a cabeça, né? Aquela pessoa que acaba tendo esses movimentos também muito vindo da ansiedade. Então, todos esses fatores que vão sendo desencadeados na ansiedade, eles vão de alguma forma sobrecarregando o sistema. Né? E qual que é o grande ponto? Que vira uma bola de neve, porque quanto mais a pessoa está tendo esses sintomas físicos, mais o pensamento vai acelerando, porque o pensamento vai dizer assim, não vai dar certo, olha, eu tô sentindo que não vai dar certo, né? A pessoa vai, de alguma forma, ficando mais e mais preocupada com a cabeça, né? Muito, o que eu deveria estar fazendo, o que o outro vai pensar de mim, vai dar algo errado, né? Então, todo esse movimento bastante ansioso, ele vai crescendo em alguns casos, né? E às vezes a pessoa acaba ficando com esse sistema, tanto físico quanto psicológico, sobrecarregado. E qual que é o grande ponto? Existem pessoas que diante de todos esses sintomas, né, que vocês viram que não é tão incomum assim, né? Tem pessoas aqui que comentaram que sentem isso, né? Então, todos esses sintomas, eles vão deixando a pessoa mais até
sobrecarregada, desconectada, né? Ela não consegue lidar tanto com as questões sensoriais, né? A função sensorial muitas vezes está até diminuída, né? Perante toda essa sobrecarga do sistema, até mesmo perante todo o estímulo de pensamento que está muito exagerado. Eu até separei para conversar com vocês no desafio, vai ter uma aula sobre essa questão bem do estímulo de pensamento, tá? Que é um super gatilho aí de comer emocional. Então, quando o pensamento está muito agitado, a pessoa geralmente não está no agora, ela não está conectada com o corpo dela, né? Ela está menos apta a perceber e lidar com o que está acontecendo com ela e no corpo dela. E o que acaba acontecendo, gente? Quando a pessoa está desconectada. Quem me segue aqui há mais tempo, quem já ouviu mais lives minhas, sabe que quanto mais desconectada das suas funções sensoriais você está, maior a chance de movimento compulsivo, movimentos de exagero, né? E esse comer emocional que aparece aí, ele é um comer emocional muitas vezes para fugir de todas essas sensações ruins que estão acontecendo. Então é como se a comida fosse uma distração, em alguns casos, fosse uma forma de se acalmar, fosse uma forma de lidar com todas essas sensações ruins que estão acontecendo ali. E que a pessoa pode estar consciente ou a pessoa pode nem estar muito consciente. Sabe que tem muitas vezes que a pessoa nem percebe que isso tudo está acontecendo? Ou ela está tão acostumada com o overthinking, né, com o exagero de pensamentos, o excesso de pensamentos, que ela acha que isso é normal. Que ela acha que é normal ela ter esse frio na barriga, ou é normal ela ser muito agitada. Às vezes a pessoa começa até a normalizar este padrão de funcionamento na vida dela. E olha que importante isso, quanto mais ela normaliza isso, e ela acredita que é assim mesmo, que ela funciona desse jeito, que ela é uma pessoa ansiosa, né? Eu já falei numa outra live, o quanto que é importante a gente separar o ser do ter, né? A gente falou disso esses dias. A Ivânia tá falando aqui, muito interessante, parabéns pelo conteúdo. Que bom, minha querida, que você gostou. Então, quando a gente pensa em todo esse movimento ansioso, essa ansiedade que vai na direção da comida, ela é uma ansiedade que, na verdade, a pessoa está buscando alívio da ansiedade, né? Alívio desses sintomas que estão ali presentes. E esses sintomas ansiosos que eu expliquei para vocês, que acontecem tanto a nível de sistema nervoso autônomo, né, o simpático, quanto a nível psíquico, né, a nível do nosso pensamento, toda essa sobrecarga das funções deixa ainda mais desconectada a pessoa, deixa ela ainda mais incapaz de sustentar tanto o gatilho emocional, tanto a emoção que está ali presente, quanto até mesmo de sustentar questões da própria alimentação, né? Perceber se ela realmente está com fome, se ela não está. Às vezes, quanto mais ansiosa a pessoa está, mais difícil é para ela dizer se ela realmente estava com fome, se ela não estava com fome, se ela estava com vontade, da onde que vem aquilo. Às vezes ela nem percebe. Quando ela vê, ela já está comendo. E por que quando ela vê, ela já está comendo? Porque o corpo dela encontrou um jeito de sair desse estado tão tenso que ele está, e esse jeito é indo na direção da comida, né? Tem pessoas que às vezes vão na direção da bebida, tem pessoas que às vezes vão na direção das drogas, tem pessoas que às vezes vão na direção de uma desconexão, e às vezes essa pessoa vai tentar se distrair até, né? Ela fala assim, eu tô muito ansiosa, eu vou fazer o quê? Eu vou no Instagram, eu vou lá no Instagram, ficar rolando a tela do feed, né? E o que acaba acontecendo quando a pessoa tá muito ansiosa, ela entra, né? Ela vai pra rede social para se distrair, ou ela vai assistir um filme para se distrair, ou ela vai assistir uma série para se distrair. Ela fica ainda mais desconectada dessas funções sensoriais, ainda mais desconectada do corpo dela, porque ela está se
traindo, né? Então, isso vai deixando ainda mais propício para que ela tenha um movimento de comer emocional, né? Então, o comer emocional, não é à toa que as pessoas se queixam tanto da ansiedade no comer emocional, gente, porque a ansiedade, ela é uma danadinha quando se fala do comer emocional, porque quando a pessoa tá nesse estado, ela tá incapaz de perceber e de lidar com as funções sensoriais dela, os estados sensoriais, e ela ainda tem um padrão de desconectar, de ir, né, na direção de outras coisas que vão desconectar mais ainda ela vai ficando cada vez mais com a sensação de descontrole. É muito comum as pessoas que têm comer emocional relatarem para mim assim: doutora Pri, eu sinto um descontrole. E esse descontrole que aparece aí, ele é um descontrole que vem, com toda certeza, ele vem de toda essa dinâmica, de todo esse estado emocional que está aí. E a sensação de descontrole, ela gera muita culpa, ela gera muita frustração, ela gera um monte de coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Felipe está comentando. Tenho isso com chocolates. Quando me sinto assim, a vontade de chocolate ajuda a dar uma relaxada mesmo. E por conta de me conhecer mais, eu percebo que é totalmente emocional. Aprendi aqui sobre isso. Tento evitar. O problema, Felipe, nem tá no chocolate, né? O chocolate geralmente não é o culpado, né? Eu falo isso para as pessoas. Geralmente a comida é o que as pessoas acham que precisam evitar, mas a comida não é a culpada quando a gente tem um comer emocional. O que acaba acontecendo é que você tem um estado emocional que você não consegue lidar com ele sem utilizar o chocolate, no caso, né? E quando a gente toma consciência, já é boa parte do caminho, sabe? Então, você já tem consciência disso, show de bola, né? Já é uma parte do caminho. O segundo ponto, que é o que eu quero trazer alguns exemplos aqui para vocês, é aprender a lidar e sustentar essas emoções que estão aí na base, né? Entender é legal, é importante, mas não é suficiente, né? Eu digo sempre, né? Saber não é suficiente. Eu tenho um monte de pessoas que buscam tratamento comigo que elas chegam sabendo tudo, né? Elas entendem, elas sabem o ciclo restritivo, elas já leram o livro. Por isso que eu não fico recomendando o livro aqui para vocês, gente, porque não adianta saber, né? Tem gente que é muito cabeção, quer ficar só entendendo as coisas. Não resolve, né? Porque o saber não é suficiente. Se fosse assim, né? Não tinha nenhum psicólogo com problema emocional, vocês não acham? E tem a beça. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas vão entender, mas só entender não é suficiente para você conseguir lidar com esses estados emocionais, com essas dinâmicas ruins na direção da comida. Então, quando a gente faz, né, uma compreensão, beleza, eu compreendi aqui essa dinâmica emocional, eu entendi que eu estou usando a comida para lidar com a minha ansiedade, no caso de hoje, eu entendi tudo que vai gerando no meu corpo, que eu já expliquei para vocês, então tá bom. Então, sabendo disso, o que eu faço agora, vocês podem estar se perguntando. Porque, como diz o Felipe, ele já entendeu, né? Ele já tem consciência, ele já percebe que é totalmente emocional. Mas e aí? Né? E o que o Felipe pode fazer, né, para lidar melhor com isso, né? Para conseguir não usar a comida para lidar com a ansiedade. Hoje eu tô falando da ansiedade, aqui tô explicando, né, gente, toda a dinâmica da ansiedade, mas a ansiedade, ela é só um dos gatilhos emocionais, né? A gente pode ter inúmeros gatilhos emocionais. Até no método, né, no meu tratamento online, eu tenho uma aula que eu fico uns 40 minutos falando só dos gatilhos emocionais, porque é muito gatilho emocional. E às vezes a pessoa nem se dá conta. Ela fica assim, não, mas ansiedade eu tenho, mas os outros acabam ficando até meio ali nos cantinhos, né? A pessoa não percebe, ou ela não consegue distinguir um do outro, ela acha que tudo é ansiedade, que ela sempre come por ansiedade, né? E não é necessariamente assim. Mas o que acaba acontecendo, né? E que é importante a gente trazer aqui. Quando a pessoa tem todo esse padrão ansioso, né? Ela sente que ela não consegue lidar com essa ansiedade, né? Esse corpo fica tenso, tudo isso vai acontecendo. É importante que ela perceba que quanto mais ela se desconectar, quanto mais ela
fizer movimentos, né, por exemplo, ir para o digital, que eu falei, né, ficar rolando tela do Instagram, ou ir fazer coisas que desconectem mais ela do corpo dela, menos capaz de lidar com esse sentimento ela vai ser. Eu acho que isso é bem importante dizer, porque eu conheço pessoas que me falam assim: doutora Pri, eu estava muito ansiosa, daí eu parei o que eu estava fazendo e fui me distrair um pouco na internet. Né? Mas quando a gente está, por exemplo, na internet, seja no celular ou num computador, a gente está com a nossa mente em outro lugar, né? Ou seja, a gente está prestando atenção no que outra pessoa postou, a gente está lendo outras coisas. E o que acaba acontecendo? A gente acaba, muitas vezes, não estando com a gente mesmo, não estando, né, com as nossas funções ali, com o nosso corpo, conectado com o nosso corpo. Isso acontece muito com pessoas que vão também assistir filmes, séries, maratonar séries, né? Fazer esses movimentos. Não tem nada de errado com a internet ou com os filmes ou com as séries. Mas se você tem um movimento ansioso, né? Você está muito ansiosa, esse tipo de atividade não vai te ajudar a ficar menos ansiosa. Vai te ajudar a se distrair. Né? Ajuda a distrair? Ajuda, é bom, é entretenimento, é legal, um ótimo jeito de, né, de você aproveitar o seu tempo, né, se distrair, isso é ótimo. Mas não é que esses, né, esses recursos vão te ajudar a estar menos ansiosa. Aliás, muito pelo contrário. Pode ser até que você perceba que você fica mais cansada ou mais ansiosa. Né? Se você já percebeu isso, é porque, de alguma forma, o seu corpo estava precisando de conexão, né? E não tanto distração, né? Porque a distração ela acontece no nível do pensamento, né? A gente distrai ali pensando em outras coisas, mas toda aquela tensão que está no corpo, tudo isso que eu expliquei para vocês, continua ali, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Como que a pessoa pode lidar, então, com a ansiedade, né? Queria deixar algumas sugestões aqui, alguns comentários para vocês. Como que a pessoa pode, então, lidar com a ansiedade ou lidar com tudo isso que está acontecendo no corpo dela sem utilizar a comida? Como que ela vai fazer isso? Doutora Pri, você pode estar me perguntando, como que eu faço isso? Me ajuda, né? Foi a pergunta que eu pus aqui, né, no título dessa live. Me ajuda, doutora Pri. A primeira coisa que eu queria dizer é que isso não se resolve sozinho, não se resolve magicamente. É preciso que a gente tenha um esforço consciente de fazer mudanças na nossa vida para que a gente consiga lidar com a ansiedade de uma maneira melhor, né? Vou dar um exemplo. Se a pessoa tem tudo isso aqui, né? Tudo isso que a gente descreveu, toda essa excitação de sistema nervoso simpático. Se a pessoa tem isso tudo, ela tem esse pensamento acelerado, ruminativo e tarará, ela vai precisar fazer mudanças na forma com que ela lida com o sentimento. Mas às vezes ela está tão sobrecarregada ou ela tem uma rotina que não permite que ela tenha um tempo para perceber, para lidar com isso, pode ser que essa pessoa não consiga lidar com a ansiedade de um outro jeito. Por quê? Porque vai precisar de um esforço consciente para lidar com isso. A pessoa vai precisar fazer movimentos em prol da saúde mental dela. Por isso que eu digo que o tratamento do comer emocional não tem a ver necessariamente com você mudar a sua alimentação. Às vezes sim, né? Às vezes a gente tem lá todo um trabalho de mentalidade de dieta, tarará, coisas que eu vou falar para vocês no desafio, tá? Mas quando a gente fala da ansiedade em si, não tem a ver com a comida, tem a ver com a dificuldade dessa pessoa de sustentar emoções. E o que eu quero dizer com sustentar emoções? Essa pessoa começar a ter recursos, tanto psíquicos quanto corporais, para estar diante, por exemplo, da ansiedade e conseguir lidar com isso, né? Porque todo sentimento, todo estado emocional, ele passa, né? Ele passa. Eu gosto de usar a metáfora da onda do mar, né? Quando eu falo de sentimentos. Então, se você imagine você dentro do mar ali, né? Não muito no fundo, mas você está ali dentro do mar. Quando vem uma onda, né? Essa onda, muitas vezes, ela vai bater no seu corpo, ela vai movimentar o seu corpo, você vai levantar do chão, né? Ela vai te tirar a estabilidade.
Então, quando vem um sentimento, muitas vezes esse sentimento te tira de um sossego, como diz a Thaís no exemplo dela, né? Tira ela do sossego. Ela estava lá num sossego, de repente veio, né, um sentimento e tirou ela do sossego. O que acontece com a onda quando ela passa pela gente, né? Ela perde a força, né? Ela chega lá na beirinha da praia quase sem força, né? Bem fraquinha ela chega lá, né? Tanto é que quem fica lá na beirinha não sente aquela força, aquele impacto que você que estava dentro da água sentiu. Agora, quando a pessoa acaba tentando resistir à onda, o que acontece? Ela se empacota, né? Ela não consegue, ela não consegue resistir, ela não consegue fazer força diante daquilo porque acaba sendo muito forte, não é verdade? Ou pior, quando ela tá olhando para o outro lado, daí sim que tem uma chance grande dela capotar ali, né? Dela levar um tropeço, ela levar, né, todo um caldo, digamos assim, daquele sentimento. Então, quando a pessoa aprende a lidar com o sentimento que está ali, percebendo que isso vai passar, que isso vai mobilizar ela, mas que isso passa, que isso chega muitas vezes até sem força lá na beirinha, né? Acaba passando, ela consegue lidar de uma maneira muito mais saudável com aquele sentimento, né? Sem que ele precise virar um gatilho para o comer emocional, né? O gatilho emocional é exatamente isso, é quando o sentimento é tão forte que ele vira gatilho para um outro movimento, um outro comportamento. Então, aprender a lidar, aprender a perceber que o sentimento não é algo que a gente vai controlar, ele é algo que vai aparecer, ele é algo que a gente tem sim muitas técnicas para a gente resolver, mas a gente precisa se conectar com ele. Nem olhar para o outro lado, né? Nem querer controlar ele no sentido de não fazer contato, né, ou fazer um contato de rebeldia, né? Eu atendo pessoas, gente, que às vezes elas falam pra mim assim: doutora Pri, eu não deveria estar ansiosa, não tem nada acontecendo, né? Ou eu não deveria estar triste. Por que eu tô triste? Eu fiquei falando pra mim mesma que eu não tinha motivos para estar triste, né? Às vezes a pessoa fica argumentando com o sentimento, né? Eu até tenho uma frasezinha jargão: contra sentimentos não há argumentos. Não argumenta com o sentimento está ali por algum motivo e é preciso que você lide, sustente esse sentimento. Se você fica tentando argumentar, se você fica tentando fugir, se você olha para o outro lado, se você se distrai, se você não quer saber, né, fica tentando fugir do sentimento, você vai tomar um caldo, você vai de alguma forma perder o seu sossego, né, perder ali a tua estabilidade. E isso vai acontecer, porque você está menos apta a lidar com esse sentimento quando ele aparece. Então, olha que importante é quando a gente faz, né, toma consciência disso e começa a trazer recursos, que tem muitos recursos terapêuticos para lidar com isso, né, que a gente vai trazer isso para o nosso corpo, a gente vai trazer isso para o nosso lado, ou seja, a gente vai buscando lidar com esse sentimento. Tem um comentário aqui da Mariane: doutora, me ajuda por favor, faço tudo certinho durante o dia e no fim do dia me acabo comendo, como pensando só hoje. Sim, minha querida, isso é muito, muito, muito comum, né? Isso é bastante presente em pessoas que têm um comer emocional. Eu acho que é super importante que você tenha trazido isso aqui. Eu vou falar disso no desafio, tá? Eu quero trazer isso também numa próxima live. Eu vou ver se amanhã eu consigo falar isso na live pra vocês, tá? Mas é super comum, a pessoa que tem um comer emocional, geralmente ela faz, né? Ela faz aquele dia assim, né? Que ela vai se controlando, chega no final do dia e ela não consegue lidar. Pode ser também por algum estado emocional, como a gente tá falando hoje, tá? Mas para eu explicar isso, eu vou precisar de uma live para explicar isso, tá? Se você puder, Mariane, vir na live de amanhã, eu vou explicar isso, tá bom? Senão depois você pode assistir, porque todas essas lives de hoje, elas vão ficar gravadas, tá? Nesse período aqui do desafio. Então, são lives super importantes. Thaís está falando, você é muito necessária. Obrigada, minha querida. Tem um outro comentário aqui, tarô intuitivo. Eu sou exatamente assim, nada aconteceu, mas a ansiedade vai crescendo e aí eu desconto na comida.
essa ansiedade que vai crescendo, né, minha querida? Essa ansiedade que vai ali presente, né? Então, o que a gente precisa? Se dar conta, ter consciência disso, buscar ter um esforço consciente de conexão. Aqui a gente pode usar muitas técnicas, né? Existem uma infinidade de técnicas que nos ajudam a lidar com essa ansiedade, a sustentar essa ansiedade. Mas nenhuma técnica é mágica. Se você não perceber que a ansiedade é algo que está acontecendo na sua vida, que está ali presente, a ansiedade faz parte, não adianta você querer tirar a ansiedade do peito. Eu quero uma medicação para lidar com a ansiedade. Gente, não resolve. Né? Você para de tomar medicação, vai continuar ansiosa. Você precisa ter recursos, né? Você precisa aprender. Claro que se a gente identifica que é uma ansiedade muito grande, a gente vai sim pensar em medicação, no tratamento. Mas tem pessoas que às vezes elas não querem aprender a lidar com a ansiedade, elas querem tirar a ansiedade, né? Elas querem arrancar aquilo dali, né? Ou seja, elas não querem lidar. E a ansiedade, ela é um sentimento que está presente na vida da pessoa, né? Que pode sim levar para o cover emocional muito facilmente, mas o grande ponto está na desconexão, né? Na pessoa não conseguir sustentar esse sentimento, lidar com as sensações, lidar com o sentimento. Ela fica muitas vezes até dependente da comida para lidar com emoções. E daí a comida está entrando num lugar que não é o lugar dela, né? A função do alimento é nos dar satisfação, é nos nutrir, nos deixar feliz, né? Felizinhas, como eu digo para as minhas alunas. O papel da comida não é te ajudar a lidar com a ansiedade. Se isso está acontecendo na tua vida, é porque você não está lidando com a ansiedade de uma maneira efetiva. Então, o que você pode fazer? É exatamente isso, buscar um esforço consciente, compreender a situação, ter um esforço consciente de lidar com essa ansiedade. Buscar muitas vezes técnicas, né? A respiração ajuda muito, né? A própria meditação ajuda muito, especialmente se você tem uma ansiedade muito de pensamento, né? As pessoas dizem assim, mas eu não consigo meditar. Eu não consigo meditar porque eu sou muito ansiosa. Mas é bem o contrário. A pessoa que tem ansiedade é bem a pessoa que precisa meditar. E a pessoa que mais vai ter benefícios com a meditação, tá? Isso tem estudo científico que mostra, tá, gente? As pessoas que mais têm benefícios com a meditação são as pessoas que têm uma mente agitada e ansiosa. Justamente porque a meditação, ela ajuda a pessoa a ter um foco, né? Ela organizar e lidar com os pensamentos dela de uma maneira mais organizada. Então, eu super recomendo, né? Tenho até algumas meditações lá no meu canal do YouTube. Quem quiser pode procurar lá no YouTube ou no Spotify, também tem meditações minhas. Então, vocês podem procurar, ou qualquer outra meditação, né? Te ajuda, sim, a dar uma organizada nos teus pensamentos. E daí, o que acaba acontecendo, gente? Quanto mais você ficar, né, organizando os teus pensamentos e aprendendo a sustentar a emoção, que é reconhecer o sentimento, né? Eu tô ansiosa, né? Eu tô ansiosa, acordei ansiosa hoje, né? Tá ok, eu vou ter que lidar com isso, né? Hoje eu acordei assim, ou eu estou assim por tal motivo, ou eu estou assim sem motivo. Então, esse sentimento sendo reconhecido, sendo acolhido, né? Sendo sustentado, ajuda que ele até passe mais rápido, né? Ele acaba assim, passando, né? Passando de uma maneira mais rápida, mais tranquila muitas vezes. E você vai perceber que você vai ficando mais apta a sustentar aquela emoção, que pode ser ansiedade ou pode ser qualquer outro sentimento, né? Deixa eu dar uma lidinha aqui no que o pessoal está comentando. A Mariane está comentando, parece que eu não tenho limite diante da comida. Chego em casa e pego uma coisa aqui, outra ali, no fim comi horrores e nem percebi. Ou como demais na janta mesmo, não me controlo diante da comida. Mariane, pode ser a ansiedade que está aí presente, né? O estresse do fim do dia, isso pode estar acontecendo também, né? Experimenta pôr em prática essas coisas que eu tô falando aqui, e na live de amanhã eu vou explicar um pouquinho dessa dinâmica alimentar, tá? Que pode estar acontecendo aí também. A Edilane
Menezes está comentando, o meu comer emocional é quando eu chego em casa à noite. Ela tá que nem a Mariane. E que nem muita gente, né, pessoal? Isso acontece com a maior parte das pessoas que tem comer emocional, né? Tanto é que a compulsão alimentar, o comer emocional, ele é tipicamente, acontece à noite os episódios, né? Justamente por causa do estresse, por causa da ansiedade, por conta, às vezes, até de como você se alimentou durante o dia. Isso também pode influenciar. A Edilene está comentando, o meu comer emocional é quando eu chego em casa à noite, faço o meu jantar. E depois, uma enorme vontade de mastigar. Aí belisco e perco a noção do que comi. Me causa angústia após. Essa vontade de mastigar, Edilene, ela é bem típica, sabe? Ela é bem típica de uma ansiedade, né? Do próprio estresse, da própria tensão, às vezes uma própria raiva presente, irritação, tá? Sentimentos que dão vontade de mastigar geralmente tem a ver com sentimentos mais agressivos aí, né? Às vezes você lidou com alguma coisa durante o dia, né? Aconteceu alguma coisa ali, ou você tá muito insatisfeita com a sua vida, isso gera esse estado emocional. A Mariane está comentando, cresci vendo minha mãe ter essa dificuldade diante da comida. Sempre achei que nunca passaria por isso e hoje estou nessa situação. Minha querida, você não está sozinha, tenho isso para te dizer, tá? Você não está sozinha, tem solução. A Michelle também está comentando, comer muito à noite, só doces de uma vez. Michelle, isso também é muito presente, né? Então, às vezes à noite a pessoa vai buscar esses alimentos, né? Meio que para fazer um movimento até de compensação, né? Ah, eu mereço comer uma coisa gostosa, meu dia foi muito puxado, ou eu tô muito cansada, né? Esses movimentos de compensação com a comida, eles são muito típicos e tipicamente acontecem à noite, né? Então, assim, olha quantas pessoas, gente, que trazem essa questão do exagero do comer emocional à noite, tá? Eu vou falar mais disso amanhã, mas tudo que eu falei sobre a ansiedade hoje, vocês podem colocar em prática, vocês podem trazer para a vida de vocês, porque isso com certeza vai ajudar vocês a lidar com o comer emocional, tá? Sustentar o sentimento, lidar com as sensações, se conectar mais com o seu corpo, né? Pé no chão, respirar, a própria outras técnicas que a gente pode trazer, ou simplesmente um esforço consciente de lidar com esse sentimento. Isso já é muito importante, já é muito legal. Então, vocês já podem colocar em prática isso já, tá, meninas? Isso vai sim ajudar muito a lidar com o comer emocional. Comer emocional tem solução, compulsão alimentar tem solução. E a gente vai entendendo a dinâmica e assim a gente consegue, com toda certeza, né, sair de um movimento muito ruim, né? Um movimento que gera isso, né? Gera frustração, gera culpa, né? Tem angústia, né? Que nem a Edilene falou, gera todos esses, né? Essas sensações de que eu tô perdendo o controle, que eu não tô conseguindo lidar. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês, todo esse movimento ali de sistema nervoso simpático, tudo isso que vai acontecendo na mente, no corpo de vocês, é preciso que se aprenda a lidar. Quando a gente aprende a lidar com isso, quando a gente aprende a lidar especialmente com a ansiedade, a gente começa a ter um movimento muito mais positivo na direção da comida. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso que as meninas estão trazendo. O tema de amanhã é: eu já tentei de tudo para emagrecer e não consigo. Eu vou falar um pouco da alimentação, da dinâmica alimentar. Então quero que vocês coloquem na agenda amanhã às 8 e 7 da manhã. A gente vai ter, né, mais uma live de esquenta para o desafio. E quem não está inscrita no desafio, gente, tem que se inscrever, porque o desafio vai acontecer só para as pessoas que estão inscritas, tá? Então, vocês precisam estar inscritos para receber todo o material, para receber todo, né, todo o passo a passo que vai rolar na semana que vem. É um evento que eu nunca fiz igual. Então, é um evento que está sendo preparado, assim, como um jogo. Vai ser uma coisa super divertida, super interessante. Vocês vão gostar, né? É uma forma da gente trazer um passo a passo, um mão na massa, né? Porque eu percebi que muitas vezes as pessoas que estão aqui, elas querem fazer coisas práticas na vida delas, né? E faz parte aí da minha missão trazer isso também um pouquinho aqui, né? Pro mundo, trazer para as pessoas que me seguem e que estão aqui passando pelos meus canais. Então, se isso faz sentido para você, se inscreve no desafio e acompanha tudo, tá, gente? São lives hoje a semana toda. Na semana que vem, dia 6, começa o desafio. O desafio vai ser com aulas ao vivo comigo, então já coloca na agenda lá às 8 e 7 da noite, tá? Na segunda-feira, dia 6, é quando começa o desafio.
desafio, eu quero ver todo mundo ao vivo comigo, porque realmente papel e caneta na mão, né? Pega um papel, pega uma caneta, porque a gente vai ter um monte de informação super legal para colocar em prática, tá? Vai ser bem prático esse desafio, um pouco diferente dos outros eventos que eu fiz, e eu tô bem animada pra gente começar. Não vejo a hora, na verdade, tô bem ansiosa. Mas a ansiedade pode ser do bem também, viu, gente? Então, vamos lá para um dia de hoje. E eu vejo vocês na live amanhã, às 8h07 da manhã. Eu espero vocês. Obrigada por todas as pessoas que compartilharam um pouquinho de si, do que acontecem, que me mandaram carinhos aqui também. Eu deixo um beijinho para vocês e até amanhã às 8h07. Tchau, tchau, pessoal.